Olá, tudo bem com você? Vamos trazer mais uma reflexão que com certeza vai trazer edificação para a sua alma neste dia. Você já se perguntou por que o cristão deve viver confiantes? Por que devemos viver confiantes? A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, e no verso de número 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a Bíblia está dizendo que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No dia 6 de janeiro de 1941, o presidente americano Franklin Delano dirigiu-se ao Congresso americano no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo inteiro voltava os seus olhos para as atrocidades daquela batalha que matou cerca de 60 milhões de pessoas. Num discurso que ficou gravado nos anais da história, ele disse que olhava para frente e buscava um mundo fundado sobre 4 liberdades essenciais para a humanidade. Primeiro, a liberdade de expressão. Segundo, a liberdade de adoração. Terceiro, a liberdade da vontade. E quarto, a liberdade do medo. O apóstolo Paulo também escreve aos Romanos sua carta mais importante. Ela é considerada a cordilheira do Himalaia, atingindo as outras mais exaltadas na verdade. Isso vai nos mostrar a verdade de Deus, essa carta maravilhosa. O capítulo 8 é visto como o pico do Everest, o ponto culminante de toda a verdade bíblica. O capítulo 8 é a carta magna da nossa liberdade. Aqui Paulo fala sobre as 4 liberdades essenciais da vida cristã. Nós somos libertos da condenação, da derrota, do desencorajamento e também do medo. Então vamos entender o que Paulo está dizendo. Libertos do julgamento. Quando ele diz nenhuma condenação. No versículo 1 ao versículo 4. Em Adão estávamos todos condenados, mas em Cristo estamos todos justificados. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Ele pecou e com ele toda a raça humana. Todos pecamos e estávamos destruídos da glória de Deus. O pecado, ele é muito maligno e penetrou em nossas veias, assumiu o trono das nossas vidas e nos jogou num estado de rebelião contra Deus. Tornamo-nos inimigos de Deus. Todos estávamos condenados, visto que o salário do pecado é a morte. Mas Cristo levou sobre si a culpa, morreu a nossa morte, suportou em seu corpo o nosso castigo, bebeu sozinho o cálice da ira de Deus que deveríamos beber. Satisfez as demandas da lei em nosso lugar e nos justificou diante do trono de Deus. Por isso, estamos livres de toda condenação. Ele pagou a nossa dívida, ele nos absolveu de toda culpa, ele nos justificou. Isso mesmo, Jesus nos trouxe justificação. E agora nós vamos estar meditando sobre a lei. Isso mesmo, a lei condena, mas Cristo justifica. Não podíamos ser salvos pela lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei é boa, santa e pura, mas somos pecadores. A lei é como raio-x. Luz e prumo identifica o problema, mas não resolve. Cristo, porém, como nosso representante, fiador e substituto, obedeceu a lei por nós e morreu por nós. Agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse estar em Cristo é estar seguro, salvo, perdoado e justificado.
A lei não pode mais manter você e eu prisioneiro. Isso mesmo, no versículo de número 2, vai nos dizer: estamos mortos para a lei. E em Romanos 7,4, livres da lei. A lei não pode mais condenar você. O que a lei não podia fazer por nós, Cristo fez, morrendo em nosso lugar. Cristo sofreu a penalidade da lei em nosso lugar. Por isso não podemos mais ser condenados. A lei não pode mais controlar você. O crente vive uma vida justa não pelo poder da lei, mas no poder do Espírito Santo. Somos controlados pelo Espírito. Por meio da morte de Cristo, Deus nos justifica por meio do poder do Espírito Santo. Ele nos santifica. Pela morte de Cristo, somos libertos da condenação do pecado. E pelo poder do Espírito, somos libertos do poder do pecado. Então, veja como esse sacrifício de Cristo foi tão maravilhoso. O segundo tópico, eu gostaria de falar que estamos libertos da derrota. Nenhuma obrigação. No versículo 5 ao 17 vai nos afirmar isso. Não somos devedores da carne. Não há nenhuma obrigação com a velha natureza. O crente agora pode viver em vitória. Paulo descreveu a vida em 3 níveis. Primeiro, aqueles que não têm o Espírito. No versículo 5 ao versículo 8, eles vivem na carne. A pessoa não salva não tem o Espírito de Deus. Sua mente é centrada nas coisas que agradam a sua carne. Eles estão mortos espiritualmente. A pessoa não salva está fisicamente, está viva fisicamente, mas morta espiritualmente. Ela pode até ser moral e até religiosa, mas não tem vida espiritual. Eles estão em guerra com Deus. A velha natureza se rebela contra a vontade de Deus e não se submete à lei de Deus. Eles não podem agradar a Deus. Uma pessoa não salva só pensa em agradar a si mesma. Ela não anseia pela glória de Deus, nem tem prazer em obedecer a Deus. Veja isso no versículo de número 8. Agora a pergunta: e aqueles que têm o Espírito? No versículo 9 e versículo 11 vai falar sobre isso. A evidência da conversão é a presença do Espírito Santo habitando no crente. Seu corpo se transforma no templo do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem a garantia que é de Cristo. Você tem a garantia que o final da sua vida é não ser derrotado, mas de um glorioso triunfo. Aqueles que o Espírito tem. Então nós vimos aí aqueles que têm o Espírito. E agora vamos ver aqueles que o Espírito os tem. Versículo 12 ao 17. Não é suficiente para nós termos o Espírito. É preciso que o Espírito Santo nos tenha. Ele é o Espírito da vida, segundo o versículo de número 13. É o Espírito que nos conduz à vida plena e abundante. É Ele o Espírito, Ele é o Espírito da morte, segundo o versículo de número 13. É o Espírito que nos dá o poder para mortificarmos os feitos do corpo. Então veja, eu espero que você tenha entendido. É o Espírito que vai amortecer, mortificar o nosso corpo físico para que possamos viver uma vida inteiramente dedicada ao Senhor Jesus. Ele é o Espírito da adoção. No versículo 14 vai estar falando sobre isso. Nós não somos escravos, sem liberdade e sem direitos. Somos filhos de Deus por adoção e por geração. Por geração, somos filhos e também herdeiros. Tudo que o Pai tem é nosso. Olha que coisa maravilhosa. Então, se tudo que o Pai tem é nosso, então nós somos ricos. Então, glorifique a Deus neste momento por isso.
Ele é o Espírito da direção. É Ele que nos direciona. O versículo 14 vai falar muito bem sobre isso. Não andamos errantes, confusos, perdidos. O Espírito nos guia. Só os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito, ele tem o prazer de guiar o crente salvo. E ele também testifica de que somos filhos de Deus. Aleluia! Que maravilha, meus amados! Terceiro, nós somos libertos do desencorajamento, nenhuma frustração. Paulo trata aqui com o problema do sofrimento e também da dor. Ele contrasta o sofrimento presente com a glória futura. Ele menciona aqui três gemidos. Fala do gemido das suas criações, a antiga natureza e a nova, representando a igreja. Elas sofrem juntas e juntas serão glorificadas no final. Vamos falar primeiro do gemido da criação, que está no versículo 18 ao versículo 22. Quando Deus terminou a obra da criação, viu que tudo era muito bom. Mas hoje a criação está gemendo. Há sofrimento, há morte, há dor, há gemidos, há sofrimento, gemidos, há vaidade, na escravidão, na corrupção e também na angústia. Mas esses gemidos da criação não é o gemido de alguém que está morrendo, mas é como o gemido de uma mulher que sofre as dores de parto. Depois do gemido vem a alegria. A criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus, a gloriosa segunda vinda de Cristo. Nós temos a convicção e certeza que vamos participar da glória de Cristo e a natureza vai participar da nossa glória. Vamos falar um pouquinho sobre os gemidos da igreja, que se encontra no versículo 23 e 25 da carta aos Romanos, do capítulo 8. Nós gememos por causa da fraqueza dos nossos corpos e por causa da presença do pecado em nosso ser. Nós gememos porque, embora já fomos libertos da condenação do pecado e na justificação do poder do pecado e também na santificação, ainda não fomos libertos da presença do pecado. Só seremos na glorificação, quando os nossos corpos forem completamente glorificados. Nós gememos porque já experimentamos as primícias do Espírito e já sentimos o gosto da glória que está por vir. O Espírito em nós é mais do que uma garantia da glória, é o antegozo dela. Nós gememos porque antevemos o gozo do céu e desejamos ardentemente ser revestidos de um corpo de glória e chegar logo em nossa pátria, em nosso lar, que é o céu. Quantos nós não desejamos isso todos os dias? Nós gememos porque o melhor está ainda por vir. Nós gememos porque aguardamos ansiosos esse grande dia do arrebatamento. Agora vamos falar um pouquinho dos gemidos do Espírito Santo, que se encontra no versículo 26 ao 30. Deus se importa comigo e com você. Ele não despreza você por causa de suas fraquezas, mas o Espírito o assiste, o Espírito está conosco. O Espírito Santo, ele intercede por nós, ele intercede por mim, ele intercede por você. Intensamente. Veja no versículo 26 essa intercessão. Sobremaneira é uma expressão de intensidade. Ele tem uma intensidade de interceder por nós, sabe? Aí ele vai falar ainda no versículo 26, agonicamente, com gemidos inexprimíveis. Ele não encontra uma língua para articular a sua intensa agonia, a oração. Eficazmente, você vai encontrar esse versículo, essa frase, aliás, no versículo de número 27. Ele intercede segundo a vontade de Deus. O crente não se desencoraja nas lutas, porque sabe que o Espírito Santo está ao seu lado. O que Deus está trabalhando
as circunstâncias da vida para o nosso bem. Deus está trabalhando todas as circunstâncias da nossa vida para que o bem chegue em nossa vida. O versículo 28 vai estar falando sobre isso. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Que Deus tem um plano, isso mesmo, Deus tem um plano eterno e perfeito para a minha e a sua vida. Paulo registra isso no versículo 29. Este plano envolve duas coisas: o nosso bem e a sua glória, a glória do nosso grande Deus. Que o plano de Deus, ele é um plano vitorioso e nunca pode ser frustrado. Perceba no versículo 30 que o Senhor vai estar falando sobre isso. Deus nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Glórias a Deus. Que bênção do Senhor. E vamos concluir falando que somos libertos do medo. Isso mesmo, nenhuma separação. O versículo 31 ao versículo 39 vai estar falando sobre esse tema. A ênfase nesta sessão é a segurança do crente. Não precisamos temer o passado, porque já fomos justificados e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso está registrado no versículo de número 11, versículo de número 1, perdoe. Não precisamos temer o presente, porque Deus está no controle das nossas vidas, dirigindo todas as coisas para o nosso bem. Não precisamos temer o futuro, porque nada e ninguém mesmo pode nos separar do amor de Deus. Isso tudo está registrado nesse capítulo maravilhoso. Veja o versículo 38 ao 39. E para concluirmos esta reflexão, Paulo conclui este capítulo magistral, fazendo 5 perguntas. Isso mesmo. Primeira, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós. Isso mesmo. Deus é por nós como um protetor. Versículo 31. Deus é por nós como provedor. Versículo 32. E como justificador. Versículo 33. O Pai é por nós e provou isso nos dando seu Filho e trabalhando todas as nossas coisas para o bem, trabalhando em prol de tudo que é nosso para o nosso próprio bem. O Filho é por nós em sua morte e ressurreição e ascensão e intercessão. Sempre foi por nós. O Espírito é por nós, pois intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem é contra nós? O diabo, o mundo, a carne. Mas Deus está do nosso lado. E se Ele é por nós, todos os inimigos estão derrotados. Você é de Deus. Isso mesmo, você é de Deus. E eu quero dizer uma coisa, você com Deus é maioria. Nunca se esqueça disso. Aquele que não poupou o seu Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Essa é a segunda pergunta. O argumento aqui é do maior para o menor. Se quando éramos pecadores, Deus nos deu o seu Filho, agora que somos filhos, porventura, vai nos abandonar? Porventura nos abandonaria? Se Ele já nos deu o seu dom inefável, Ele jamais vai nos abandonar ou nos desamparar. A cruz é a demonstração mais eloquente do amor de Deus. É por isso que João vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não vai encontrar uma expressão no nosso português que possa demonstrar o tamanho do amor de Deus. A terceira pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Nenhuma acusação poderá ser revelada ou ser levada em conta se Jesus Cristo, nosso advogado, nos defende. E se Deus, o juiz, já nos declarou justificado, é impossível amaldiçoar, quanto mais condenar aqueles a quem Deus decidiu abençoar.
quem os condenará? É a quarta pergunta. Quem vai condenar os filhos de Deus? Às vezes o nosso coração nos acusa. O mesmo fazem os nossos críticos e inimigos. Todos os demônios do inferno nos acusam, porém a sua condenação não tem sentido. Por que será? Por causa de Jesus Cristo. Paulo fala 4 coisas sobre ele. Ele morreu, ressuscitou. Está à direita de Deus e intercede por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, pelos quais seríamos condenados. Por outro lado, Cristo ressuscitou para provar a eficácia da sua morte. Agora está assentado à direita de Deus, de onde desempenha o seu ofício de advogado celestial. De fato, podemos dizer, agora nenhuma condenação há, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a quinta e última pergunta é: quem nos separará do amor de Cristo? É possível que tenhamos que enfrentar arguras na vida, tristezas, angústia, passar por vales escuros e trilhas estreitas. É possível que a pobreza nos atinja, a fome nos alcance, as perseguições nos firam, mas em vez de derrota somos mais do que vencedores. Nem as agruras da vida, nem as agruras da morte, nem os problemas da vida, nem os poderes sobre-humanos, nem o tempo, nem o espaço, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos ama, nos guarda, nos protege e sempre estará conosco. Então nada pode nos separar do amor de Deus. Confie no Senhor com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, que a vitória é certeza. Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor Jesus e até uma próxima reflexão, se assim o Senhor quiser. Deus abençoe, em nome de Jesus.